Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer poder vir lá de longe da FAP, né? Do meio do milho. É o primo da roça, né? Eu me sinto o primo da roça quando eu venho pregar aqui. Porque a gente vem lá do meio da roça mesmo, literalmente, para falar com o pessoal da cidade. É um prazer estar aqui com você. Já estive aqui algumas vezes, né? E é sempre uma alegria. Alguns dos meus estudantes lá no curso de teologia são daqui, né? Eu, em especial, me lembro do Michel, né? Que eu sei que é filho de vocês aqui. O Michael esteve com vocês também no ano passado, se formou, nosso aluno lá, agora trabalhando aqui no Paraná, lá perto de Curitiba. E é um privilégio poder continuar mandando os estudantes para cá, viu, pastor? O João está aqui. Qual que é o nome dele? João Carlos. João Carlos. A gente manda só o melhor para vocês aqui, viu? É um prazer. Novamente, gente, é um prazer estar com vocês. O meu iPad aqui não pode ficar fechando. Queridos, a minha escolha para a gente conversar hoje é sobre um texto importante da Bíblia, que fala sobre algo importante desse período, dessa semana que nós estamos ou vamos passar, tá? Eu sei que vocês, no fim de semana que vem, estarão falando sobre a Páscoa, né? E eu quero começar já a conversar um pouquinho sobre ela com vocês hoje, ok? A gente estará pregando durante essa semana ali no Ney Braga também uma semana de oração sobre a Páscoa, e esse é um momento especial para nós, né? Agora veja, quando a gente pensa em Páscoa no Brasil, a gente pensa no quê? Pensa no quê? Chocolate, né? Tem gente dando risada aí, eu acho que todo mundo pensa em chocolate. Eu não sou diferente de vocês, cresci assim, numa casa com muito ovo de chocolate, né? Eu lembro que todos os dias, todas as Páscoas, eu acordava numa caçada em casa. Minha avó, eu fui criado pela minha avó, ela sempre trazia um ovo, escondia em algum lugar na casa e a gente tinha que procurar, né? E é interessante que ela, às vezes, ela escondia umas pedras grandes assim também em alguns outros lugares, aí a gente achava a pedra, lá, aí, seu ovo, bem macabro assim, né? Ela era engraçadona, né? E aí a gente ia procurando o ovo até que achava, e era aquela alegria, né? A minha avó, ela comprava os ovos, ou fazia os ovos, junto com a Dona Maria, que era uma senhora da Igreja Adventista, que tinha trabalhado para ela ali e tal. E eu lembro, sobretudo, do gosto, né, daquela manhã em que as crianças pulavam a manhã inteira, o dia inteiro, de tanto chocolate, tanto açúcar que a gente comia. Mas eu lembro também de uma coisa bem interessante do dia. Eu lembro do olhar delas, vendo a gente comer o chocolate. Lembro do olhar satisfeito da avó, satisfeito da Dona Maria, vendo aquele monte de criança, eu e mais 2 irmãos, né? E a criançada da rua, tudo lambuzado de chocolate, né? Olhar satisfeito. Sabe que a Páscoa, além de muitas coisas, além de doces e guloseimas, no texto bíblico também é sobre isso. Também é sobre estar satisfeito, sobre entender a satisfação de Deus para a nossa vida e de Deus em nossa vida. Agora veja, em momentos como os que vivemos, ou na sociedade em que vivemos, não é tão fácil aprender, perceber, receber ou até mesmo interagir com a ideia de um Deus satisfeito. Notícias crescentemente estarrecedoras às vezes colocam a gente numa situação de apreensão, guerras em todos os lugares, noticiário pautado por temor, o mal graçando em derredor. Isso aqui não é sensacionalismo, é de fato o que ocorre ao nosso redor. Depressão e constante temor do que nos rodeia de que o que nos rodeia está prestes a cair. Medo de que o que temos, somos, a forma com que aprendemos a viver até aqui não há de durar por muito tempo. Perda de entes queridos, como eu acabei de saber que vocês aqui nessa comunidade estão passando agora. Enfim, a falta de um senso de liberdade, de libertação duradouro, são constantes lembretes da desilusão, da situação caótica que é viver neste mundo, da nossa sociedade, das dúvidas que nos cercam. Como então viver satisfeito? O que significa
ser satisfeito então. Parece que o olhar da minha avó e da Dona Maria eram coisas, ou parecem ser coisas apenas pertinentes ou pertencentes a um período da infância, porque quando a gente se torna adulto, parece que a coisa é um pouquinho diferente, né? Esses dias eu recebi, minha esposa me mandou no Instagram, uma menina que chorava porque não queria ser adulta. Não quero ser adulta, pai, não quero ser adulta. Queridos, a mensagem da palavra neste sábado, contudo, é sobre um convite direto de Deus, a coragem em meio aos desafios, a vida de satisfação em meio à luta deste mundo, um convite à esperança em meio ao caos, um convite a lembrar que o nosso Senhor nos ama em meio às ameaças e os momentos de terror que vivemos. Por isso, neste momento, enquanto a gente pensa sobre Cristo e sobre o que Ele fez por nós vamos pensar sobre um texto, ou conversar sobre um texto que é o mais básico, sobre quem Cristo foi, o que Ele fez e o que Ele significa para nós. E esse texto está em Isaías, capítulo 52, verso 13. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 52, verso 13. 52, verso 13. Esse texto foi escrito durante o período da pressão assíria sobre Israel. Israel estava sob ameaça, na realidade, do Império Assírio, que ameaçava invadir a terra, que já estava invadindo o norte e chegando às margens, nas bordas do Império do Sul, de Judá. Verso 12, por exemplo, nós lemos: por que vocês não sairão às pressas, nem partirão, capítulo 52, 12, nem partirão como quem foge, porque o Senhor irá adiante de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. A ideia, ou o capítulo 52, começa com a ideia de um Deus que promete salvação temporal para aquele povo, em um momento em que eles precisavam de resgate. A promessa de um poderoso resgate precede a descrição do que aquele resgate de fato seria, ou significaria na vida deles, no verso seguinte. Muitas interpretações têm sido dadas a este cântico, que é o que nós vamos ler a partir do verso 13. Alguns parecem interpretar isso aqui, e essa é uma interpretação mais de origem judaica, como a descrição coletiva, ou a descrição do povo de Israel de maneira coletiva. Israel seria então o servo sofredor, que é acossado pelas nações ao longo da história, eventualmente sairia vitorioso da sua luta contra estas mesmas nações. Outros interpretam esse texto como um rei vindouro, que viria para libertar Israel. Outros então entendem, na tradição cristã, que este rei é Cristo, que viria para libertá-los sim de maneira temporal, mas primariamente de maneira ritual e espiritual. O poema de Isaías 52, verso 13 a 53, verso 12, um capítulo inteiro, é cuidadosamente estruturado. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que há trechos, você tem 5 trechos contendo 3 versos cada um. Talvez a sua própria Bíblia tenha essas separações. Então, do verso 13 ao verso 15, nós temos o primeiro trecho. O capítulo 53, o verso 1 ao 3, nós temos o segundo trecho. 4 ao 6 o próximo, do 7 ao 9 o próximo, então do 10 ao 12, são 5 sessões que separam e que desenvolvem a caracterização desse ser, desse Messias, de Jesus, do Salvador, que viria para nos salvar de maneira crescente. Assim, a primeira e última sessões falam sobre a aceitação do servo através da voz de Deus, enquanto as 3 sessões ao meio da estrutura tratam da humilhação do servo, de quem ele foi, do que ele fez e de quem ele é para nós. E nós começamos a ler então o verso 13 do capítulo 52, a primeira sessão, que diz o seguinte: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Aqui nós vemos algo bem interessante. Essa primeira sessão parece
destacar a aparência do servo. Um ponto interessante é a dicotomia entre a realeza e a surpresa do sacrifício do servo. Veja, eis que ele procederá com prudência, diz o texto, será elevado e sublime. Espera-se então alguém grandioso, poderoso, sublime, com porte de rei. Mas a descrição passa a dizer que o lado sublime dele, ele é sublime justamente porque ele está desfigurado, ele causa admiração. Muitos verão aquilo que não lhes foi anunciado. Verso 14, a sua aparência mais do que a de outros dos filhos dos homens estava desfigurada. Parece que a humildade, prudência e sabedoria não são exceção na descrição do servo, são o plano. Humildade, prudência e sabedoria não são exceção para o servo de Deus, elas são o plano. Estas são as características que parecem tornar esse servo, tornar o Messias exaltado. Ele é exaltado porque é humilde, é exaltado porque é prudente, é exaltado porque age com sabedoria. Sua simplicidade real talvez seja justamente o que o torna exaltado. Sabe que a gente facilmente se identifica na vida cristã com os aspectos grandiosos do Messias. A gente facilmente se identifica com o Deus que liberta, com o Deus que abre o Mar Vermelho, com o Deus que abre o Rio Jordão, com o Deus que cura uma chaga, com o Deus que ressuscita. Porque como seres humanos vivemos nestas mazelas, ou nestas situações, ou vemos nestas situações, uma indicação clara da nossa condição. Obviamente queremos um Deus que abre o Mar Vermelho, pois todos nós temos um Mar Vermelho na vida. Óbvio que queremos um Deus que ressuscite, porque todos nós perdemos gente que amamos. Óbvio que queremos um Deus que seja poderoso, porque é o poder dele que muitas vezes nos mantém de pé nas lutas diárias. Mas a descrição do lado sublime neste texto de Cristo parece lançar mão de uma outra vertente desse Cristo. Ele é humilde. Ele é humilde. Sabe, o menino que vem na manjedoura, que é colocado sobre a manjedoura, o servo que anda entre aqueles que não têm como lhe responder ou como lhe devolver nada. Tudo isso era o plano, queridos. Tudo isso era o plano. O plano dos céus para o servo de Deus era entregá-lo em mãos de pessoas humildes. A prudência do servo então está intimamente relacionada com seu apego ao que importa, sua recusa em vender sua voz por aquilo que não é de natureza celestial, sua noção clara de que não há chamado sem sacrifício, de que a humildade é a regra do jogo na vida cristã. Seu apego à íntima relação entre o céu e o trabalho diário de entrega ao Senhor, seu apelo ao que é humilde, ao que é singelo. Talvez Jesus aqui, ou a imagem do servo aqui, esteja nos ensinando que por isso ele foi tão veemente em nos dizer que a vida cristã, ou a vida de Deus, ou a vida com Deus, ou daquele que diz crer em Deus, se descreve, se exalta, ou se produz nas coisas simples da vida. É em casa que você de fato mostra se você é cristão. É no dia a dia que você de fato mostra se você é cristão. É no dia a dia e que de fato o poder do servo faz ou não significado na sua vida. Jesus então, um dos primeiros pontos da vida de Jesus então para nós, neste texto descritivo da vinda do servo, seria a ideia de que ele veio para ser humilde e produzir humildade naqueles que o seguem, ensinar humildade àqueles que querem andar com o Senhor. Agora, humildade é uma daquelas características que, se você bater no peito e dizer que tem, você perdeu na hora, né? Então, sou humilde, já não é mais, né? Então, o que é ser humilde? Como é viver em humildade? Por isso que o texto descreve isso de maneira prática. Humildade é uma mãe de madrugada cuidando do seu filho. Humildade é um pai trabalhando, e assim como a mãe também, incessantemente, pelos cuidados da casa.
Humildade é o ancião ou o diácono que junta as cadeiras quando todo mundo sai da igreja. Humildade é aquele que fica até o fim, para que todos possam ter uma experiência importante, interessante e profunda na palavra de Deus. Humildade é aquele que não mede esforços para servir aqueles que estão ao seu redor. Por isso que humildade é Cristo. Humildade é o Salvador. O texto não para por aí, continua descrevendo este servo, quem ele seria e o que ele ensinaria. E nós vemos no verso 1 do capítulo 53, a segunda sessão. Nesse trecho nós lemos assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura, olhamos para ele, mas não via nenhuma beleza que nos agradasse, ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Veja que o texto, ele passa a uma caracterização, a um nível maior sobre o servo agora. Ele era simplesmente alguém que não tinha uma boa aparência na sessão anterior, agora ele está desfigurado. E isso vai aumentando conforme você vai lendo as sessões seguintes. Ele passa a doente na seguinte, e depois ele é ferido de morte na seguinte. Então, desfigurado, cansado, doente, ferido de morte. É assim que o texto tenta aumentar a significação, a descrição deste servo. Quem creu em nossa mensagem, diz o texto, parece que ele teria boas novas para quem o ouviria. E a quem foi revelado o braço do Senhor, o poder salvador viria através dele. Poder e humilhação são unidos na mensagem do servo. O poder de sua mensagem está na humilhação da sua vida. Não vimos formosura nele. Gente, isso aqui é uma mensagem poderosa para os seguidores de Cristo. Não vimos formosura nele. A incessante busca por uma vida cristã esteticamente aceitável, uma vida cristã que se reproduz naquilo que é exterior, não tem nada a ver intrinsecamente com o Salvador. Eu não estou dizendo aqui que Cristo não gosta do que é bonito, tá bom? Não estou dizendo aqui que Ele não quer que você se arrume para vir para a igreja, não é isso que estou dizendo. Eu estou te dizendo aqui é que Cristo está mais interessado no jeito ou da forma como vai o seu coração, no que você tem gasto o seu tempo, naquilo que você tem se demorado, quando ninguém vê, na maneira como você anda com Ele, na maneira como, no que você pensa, naquilo que você desenvolve como valores de vida, aquilo que de fato é o cerne da sua existência, aquilo que você gasta a maior parte do seu tempo, onde você põe os seus recursos. Aonde estiver o seu tesouro, disse Cristo, aí estará o seu coração, disse Ele. Ele não estava falando sobre isso para querer angariar os recursos dos fiéis, não era esse o ponto de Cristo, era simplesmente em demonstrar que com a prática da vida é que nós demonstramos a quem servimos, aonde estamos, por onde andamos. Não havia nada de belo nele, diz o texto, pois sua existência aqui neste mundo foi pautada pela natureza disforme de nosso interior. Parece que o texto está querendo dizer que ele não havia nada de belo no exterior de Cristo, porque o autor aqui toma o interior do ser humano para falar do exterior de Cristo. Sabe por que ele não era belo? Porque em nosso interior nós, intrinsecamente, não o somos. E gente, isso aqui é importantíssimo e tem sido um dos grandes ataques do mundo moderno, a tradição cristã, um ataque à doutrina do pecado, de que não existe pecado, de que pecado é subjetivo, de que não existe nenhuma verdade objetiva no texto bíblico, que tudo era cultural na Bíblia. Você de alguma forma ou outra possivelmente já entrou em contato com esse tipo de ensino. O que esse tipo de ensino faz é atacar diretamente o poder de Cristo para curar e salvar seres humanos.
quando o interior, ou quando a nossa queda não é tão ruim assim, ou é apenas subjetivamente ruim, o remédio que o céu oferece talvez não seja tão necessário para alguns. Entenderam o argumento? Se a doença que temos não é tão séria, o remédio que o céu oferece talvez não seja necessário. Se a doença adquirida pela queda não é tão importante, o remédio que o céu enviou talvez possa ser passado por alto por alguns. Por isso Cristo disse: não vim para os sãos, não vim para os que não precisam de médico, eu vim para os doentes da casa de Deus, para os pecadores. Ele não estava dizendo com isso que não há ninguém, ou que há alguém que não possa, ou que há alguém que possa dizer que não está doente. Ele estava com isso querendo dizer que todos nós carecemos da graça de Deus. É justamente com esta imagem deturpada da humanidade, então, que o texto descreve Cristo. Ele estava desfigurado, nada de bom. Você consegue perceber que a maior libertação que Ele pode nos dar não é terrena, não envolve posses, mas tem a ver com o nosso interior. Se há uma coisa que a mensagem cristã é veementemente clara no texto bíblico, é de que a maior libertação que Ele tem para te dar é de você mesmo. Nós cantamos sobre isso, agora há pouco. Falamos sobre isso, que Ele conhece o nosso futuro, que Ele conhece o que nós escondemos de todos, aquilo que escondemos do mundo. Não cantamos isso? Ele conhece quem você é, sabe por onde você anda, e por isso Ele pode te salvar de você mesmo. É isso que o texto está tentando mostrar para nós. E na descrição crescente do sofrimento do servo, no verso 4, nós continuamos lendo sobre o que isso significa na prática. Nós lemos capítulo 53, verso 4, a próxima sessão, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Até o verso 4, não estava claro as razões pelas quais este servo, as razões pelas quais Cristo estava sofrendo. Ele estava apenas desfigurado, doente, com uma aparência ruim. Mas aqui nesta sessão nós começamos a ver, a partir dos versos 4 e 5, a origem do mal que lhe acossa, que lhe acomete. Ela é clara. É a imagem, ou a imagem que é pintada no texto, é a imagem de um homem traspassado. Essa imagem é nova no capítulo e promove uma mudança forte na imagem deste servo. O poema muda da doença para a ferida, de um homem doentio sem formosura para um homem atingido fisicamente pelo mal. Aquele que foi traspassado, ferido, moído. Similarmente, o termo moído é mais forte do que na tradução do português. Em hebraico, esse termo, esse verbo significa pulverizado. Quando eu era pequeno, minha avó me levava na feira, e eu lembro que eles tinham um cara que ele cortava repolho bem fininho, que ela gostava de comprar, e ele tinha um moedor, sabe, aqueles moedores assim. Quando ela queria comprar noz moscada ou algum tipo de tempero especial, ela ia lá porque ficava fresco, dizia ela. E a ideia era que ele era moído na hora. O verbo em hebraico é isso que quer dizer, é um moinho, ele está sendo moído, pulverizado. O significado parece ser uma ênfase na redução deste servo à não existência. Ele está sendo moído, cauterizado, trazido à não existência pelos pecados que recaem sobre ele. É como se o pecado fosse um moinho que moe o servo. Alguns autores sugerem uma ligação direta entre Isaías 53 e Isaías 1. Parece que Cristo está sofrendo, ou o servo está sofrendo pelo pecado da nação de Israel. A referência ao castigo que nos traz a paz, diz o texto, estando sobre ele, é a mais forte de todas.
o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Como ser, então, satisfeito no mundo em que vivemos? Como emular, replicar o olhar da minha avó? Satisfeito. Parece que o texto está querendo nos ensinar que isso só pode ser através do servo. A cura proveniente àqueles que não foram feridos como o servo, conclui o verso com a poderosa imagem de um homem marcado, cicatrizado pelo erro alheio, sugestivamente nessas feridas que a cura do povo se encontra. Pelas suas feridas, em hebraico o termo não é pelas suas feridas necessariamente, mas em suas feridas somos sarados. Sabe o que o texto está querendo dizer para você? Que é na ferida dele que a nossa cura reside, que é nas marcas que os soldados colocaram nele, que a nossa ferida emana, que a nossa cura emana. Parece que o texto está querendo dizer, queridos, que não foram apenas os romanos, que não foram apenas aqueles que viveram na época de Cristo, como nós geralmente pregamos, que o mataram, que o moeram, que o destruíram. Fomos nós, seres humanos de todas as épocas, que paulatinamente nos esquecemos do dia a dia, do que Jesus fez por nós, de como Ele morreu por nós. Jesus não morreu apenas pelo que fazemos, Jesus morreu por quem somos, pelo nosso interior destruído, por nossas tendências que tendem a voltar. Você tem essa luta? Eu tenho. Algo que você acha que você já tinha vencido, e aí depois, numa esquina da vida, aquele algo está de cara com você de novo. Uma tendência que você acha que já passou, mas que vira e mexe e volta, quando você menos percebe. Todos nós passamos por isso. Não há um sequer, diz o texto, que não pecou. Parece que a ideia é demonstrar um Deus que está querendo nos salvar de quem nós somos, da identidade que nós temos no nosso DNA, a partir da queda, daquilo que nos faz seres humanos. Por isso que no verso 7 nós lemos: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Essa descrição desse penúltima sessão do servo transcorre de uma simples falta de formosura para o desprezo da sociedade, para alguém doente, para finalmente alguém morto em lugar da comunidade, morreu em lugar da comunidade de Israel. Esses versículos enfatizam 3 pontos, queridos. Como um cordeiro, o servo foi submisso à morte sem reclamar. O servo foi injustamente cortado por causa do pecado de outras pessoas. E terceiro, ele morreu e foi sepultado, mesmo sendo inocente. Inocente. Quem de nós pode dizer que é inocente? Quanto tempo que a gente não tem ouvido, ou pregado, ou falado, ou conversado sobre isso? Sobre o que Cristo fez por nós, sobre quem Ele é para nós. Inocência, a inocência de Cristo em face à agressão injusta, demonstra seu profundo comprometimento em nos livrar das garras do mal. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, que Ele morreu por você, que Ele esteve em seu lugar, que Ele se colocou em seu lugar, mas talvez por ter ouvido tantas vezes o poder disso, às vezes se esvaia, saia da nossa existência ou da nossa vida diária. Eu lembro quando eu entrei para a igreja, e eu ouvia de Jesus que morreu por mim, e quando eu estava entrando para a igreja, eu estava pedindo perdão por muita coisa, como muitos de nós quando entramos, reformando muita coisa, e fazia muito sentido ouvir de Cristo, mas parece que
que o texto bíblico tenta nos mostrar, que é mais fácil sair do ruim para o bom do que do bom para o melhor na vida cristã. É mais fácil a gente sair de uma vida destruída para dentro da igreja do que sair de uma vida de dentro da igreja para uma vida diante do Senhor. E queridos, isso não é uma acusação, é uma constatação, isso acontece comigo também. Isso é fruto de contato diário com o Senhor, é fruto de conversas diárias que nós precisamos ter com Ele. Quanto tempo você tem gasto com Deus? Quanto tempo você tem gasto aos pés do Senhor? Quanto tempo você tem gasto com Ele? Quanto tempo você gasta no dia a dia andando com Ele? Não à toa os textos parecem descrever a Cristo, ou aqueles que andam com Cristo, com verbos de ação. O coração segundo Deus, aquele que anda com Deus. Parece que o foco não é só na chegada, no momento em que nós vamos ver Cristo quando Ele voltar, mas já é agora, no momento em que vivemos, naquilo que fazemos, em como andamos. Temos um Salvador que enfrentou o medo extremo e o horror extremo calado para nos comunicar a paz. O castigo que nos traz a paz, diz o texto, estava sobre Ele. O ministério de nosso Senhor é um contínuo lembrete, queridos, que somos chamados a morrer para o eu diariamente. Que disse Ele? Tome a sua cruz e siga-me. Jesus não estava a dizer que você, e eu sei que às vezes a gente ouve isso, que a gente tem que carregar uma cruz a vida inteira. Jesus não estava falando disso. Ele estava conversando com os discípulos e falando para ele que ele iria morrer, que ele ressuscitaria depois de 3 dias. Então, quando ele diz para os discípulos, tome a sua cruz e siga-me, ele está os convidando a morrer com ele, a passar pela experiência que ele passaria, logo na sequência. Venham morrer comigo. Entregue o seu eu. Tome a sua cruz e siga-me. O que isso significa para você, só você sabe. Talvez isso signifique para você uma vida em que você precisa abandonar algum vício. Talvez isso signifique para você uma vida em que você precisa aprender a ser mais cortês com seus semelhantes. Talvez signifique para você que você precise gastar mais tempo com Ele. Talvez signifique para você que você precisa gastar tempo de qualidade, não só com Ele, mas com a comunidade dEle. Talvez por isso, nós terminamos o nosso texto lendo no verso 10, o seguinte: todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, o fruto do trabalho da sua alma, e que diz o texto? E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele verá o fruto de sua alma, e ficará satisfeito. Eu lembro da minha avó na Páscoa, com a gente correndo atrás do ovo pela casa, de chocolate, e ela olhando para a gente, satisfeita. Depois de virar pai, a gente começa a entender um pouquinho mais, né? Eu sinto isso, quando eu vejo meu filho estudando, quando eu vejo ele jogando bola, quando eu vejo ele se levantando pelo que é certo, quando eu vejo a minha filha se posicionando, quando eu vejo quão linda ela é, aos olhos de Deus, aos meus olhos e na vida. Eu sinto isso quando todo pôr do sol, depois do pôr do sol lá em casa, a gente brinca de lutinha, essa é a nossa tradição.
gente rola no chão, a gente brinca. Meu filho me morde, eu mordo ele. E a gente se diverte. Eu sinto isso quando a gente joga bola, quando minha filha me chama, pai, eu posso te maquiar? E eu sento com ela, e ela faz isso, ficará satisfeito. Eu sinto isso quando o meu filho chega feliz em casa me mostrando uma nota de matemática que ele ama. Minha filha chega em casa, pai, a professora pediu para reescrever o texto e eu estou feliz da vida porque eu gosto de escrever. E eu, como pode? Mas eu fico satisfeito. Queridos, Jesus, diz o texto, olhará para o resultado da sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que é esse resultado? É você. É você. Como pastor, não tenho como lhe garantir libertação de seus problemas agora. Não tenho como garantir. Parece que Jesus não morreu para isso, para agora, para o agora. Não tenho como lhe prometer rápidas respostas a orações de sofrimento. Não tenho como lhe prometer a libertação das dívidas que talvez você tenha. Nem como prometer alívio de necessidades temporais que você tem agora. Não tenho como prometer que Ele vai ressuscitar hoje um ente querido que vocês tenham perdido. Não tenho. Às vezes eu gostaria de poder fazer isso, como os profetas faziam, chegar numa comunidade, ver que eles perderam alguém e ir lá e ressuscitar. Mas eu não consigo fazer isso. Mas há algo que o sacrifício de Cristo me permite dizer. Eu posso lhe prometer que Ele te ama. Eu posso lhe prometer que o céu lhe ama. Posso lhe prometer que você é precioso e preciosa aos olhos do Senhor. Eu posso lhe prometer que Ele olha para o sacrifício dEle e para o resultado disso e fica satisfeito. Ele olha para você agora e está satisfeito. Posso lhe assegurar que o seu valor é infinito, que o Deus do universo teve que morrer para que a gente pudesse ter vida, que em seu sacrifício que nós temos paz. Posso lhe dizer que ao olhar do céu hoje, você aqui neste local, agora, Ele está satisfeito. Por isso que nós vamos ouvir uma música agora. E enquanto a gente ouve essa música, você é chamado e você é chamada a colocar o seu coração no Senhor e entregá-lo de maneira inteira, completa a Ele. Você é chamado e é chamada a entender que o sacrifício dEle não foi em vão, e a demonstrar isso para o universo ao viver uma vida de correição, uma vida de entrega, uma vida de completa surreição a Ele. Você é chamado, você é chamada a um dia poder cruzar os olhos com o Salvador e perceber que Ele tem estado satisfeito com você, e o será ainda mais quando você puder abraçar Ele no céu. O Senhor está te esperando. Entrega-te a Ele. Deixa Ele falar contigo. Enquanto você ouve a música, coloca tudo aos pés dEle. Eu tenho certeza que ao sairmos daqui em oração, sairemos salvos em nome de Cristo Jesus. Amém. Esteja aqui, esconde teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-los, ou podem
podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou aqui neste mundo sozinhos, Pai. Obrigado porque o Senhor veio até aqui. E obrigado porque nós podemos celebrar a Tua presença por causa disso. Porque não estamos sozinhos. Porque o Senhor nos amou até o fim. Porque o Senhor se entregou por nós. Porque temos paz em Tuas feridas, Pai. Porque somos sarados pelo Teu sofrimento. Obrigado, Senhor, porque a gente sabe que mesmo sendo tão pecadores, o Senhor nos ama, o Senhor cobre os nossos pecados quando nós os colocamos aos Teus pés. E por isso, Senhor, toma tudo aquilo que nós hoje, aqui neste momento, estamos colocando aos Teus pés. Destrói todo o mal na nossa vida, Pai. Modifica aquilo que nós não conseguimos. Dá-nos paz, Senhor, quando nós não temos. Enxuga as nossas lágrimas, Senhor, quando é difícil de parar de chorar. Ajuda a gente a se aproximar de Ti, Senhor, e nos auxilia a crescermos em graça, em apreciação por quem Tu és, e a viver uma vida, Senhor, de esperança, proclamando a Tua breve volta. Ajuda-nos, Pai, a prosseguir em confiança, até aquele dia em que nós nunca mais oraremos de olhos fechados, mas teremos uma conversa de olhos bem abertos, olhando na Tua face, Pai. Permite-nos, Senhor,
sair daqui na certeza de que ao fazermos isso e orarmos assim, saímos daqui salvos em nome de Cristo Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém, Senhor.